E o jornalismo da Record TV abre espaço para as eleições 2018. Estamos recebendo candidatos ao governo do estado de São Paulo. Para uma série de entrevistas, foram convidados os 4 mais bem colocados na pesquisa eleitoral do Instituto Real Time Big Data. Nós recebemos hoje o candidato do PSDB, João Dória. As entrevistas, candidato, duram 15 minutos. Depois o senhor terá mais 1 minuto para suas considerações finais. Boa tarde, tudo bem? Boa tarde, Gotino. Um grande prazer estar aqui com você. Obrigado pela presença. O tempo começa a valer a partir da primeira resposta do candidato. Podemos começar? Claro, obrigado. Eu gostaria de começar essa entrevista pela pergunta que muitos que votaram no senhor 2 anos atrás estão se fazendo neste momento, né, assistindo aqui a nossa entrevista hoje. Se o senhor não cumpriu a promessa de cumprir os 4 anos de mandato na prefeitura, por que o eleitor deve acreditar que nas promessas que estão sendo feitas agora para o senhor ser o governador de São Paulo? Gotino, porque eu aceitei uma missão mais difícil. Eu não estou saindo de São Paulo. Eleito governador, eu estarei aqui ajudando a cidade de São Paulo, ajudando o Bruno Covas, que é o prefeito de São Paulo, a fazer uma gestão melhor, mais eficiente. A cidade de São Paulo depende de 40% do apoio do governo do estado. 12 milhões de habitantes dependem 40% do governo do estado. Na saúde, nos hospitais públicos, na educação, com as escolas, na segurança pública, segurança é 82%. Você imagina a cidade de São Paulo numa ação negativa da Polícia Militar, em 24 horas, o caos na cidade de São Paulo. Na promoção social, na habitação popular. São áreas muito importantes. O governo do estado vai ajudar ainda mais a capital de São Paulo. É exatamente isso que eu pretendo fazer. A missão é mais difícil, não é mais fácil. Eu gosto de bons desafios. E o desafio é melhorar ainda mais a gestão na cidade de São Paulo, com o Bruno Covas, e levar essa boa gestão às demais 644 cidades do estado de São Paulo. Candidato, vamos falar de projetos, de plano de governo, vamos falar sobre metrô. A atual rede de metrô em São Paulo tem 90 quilômetros e a gente sabe que o senhor disse pretende iniciar um grande projeto para ampliar esse metrô até para 350 quilômetros nos próximos 20 anos. É um projeto de longo prazo. Como é que seria feito isso, né? Aumentando 4 vezes mais do que foi feito, né? Do que já tem? É viável? Né? E uma pergunta que tem que ir junto. Por que o partido não fez isso nos últimos 20 anos? O senhor vai conseguir fazer agora, dando início a esse projeto também de 20 anos? Gotino, eu não discuto o passado. Eu estou sendo eleito para cuidar do presente e do futuro, e não para administrar o passado. O passado passou, aquilo que foi errado foi, o que passou, passou. Quem está em casa, quem está nos assistindo agora, quer um governador que daqui para frente cuide da vida do estado e melhore a sua condição, a condição do cidadão. Não é para discutir o passado nem ficar remoendo aquilo que se fez ou que se deixou de fazer. O que, de fato, nós vamos é fazer e ampliar para 350 quilômetros. Primeiro, temos 10 quilômetros para inaugurar até o final deste ano, fruto da gestão do Geraldo Alckmin. Então, serão 100 quilômetros. Nós temos mais 200 quilômetros da CPTM, o serviço de trens no estado de São Paulo, nessa região metropolitana. Nós vamos colocar a CPTM, Gotino, no padrão metrô. Intervalos mais curtos para embarque e desembarque, melhorias nas estações. As estações todas elas serão modernizadas e colocadas no padrão metrô e os trens também no padrão metrô. E mais 50 quilômetros de extensão das linhas que não foram terminadas, mas que já estão projetadas. E todas elas em regime de PPP, parceria público-privada, ou seja, recursos privados para investimento privado e acelerar o processo. E aí nós chegaremos aos 350 quilômetros até antes dos 20 anos. Candidato, a gente ouve muito os nossos telespectadores e muitos falam em segurança pública. Como diminuir a violência em São Paulo? Se a gente pegar dados de 2016, 5 mil homicídios. Como diminuir a violência em São Paulo? Bom, Gotino, esse é um tema muito importante. Saúde, segurança e geração de emprego são os 3 maiores problemas do estado de São Paulo, de acordo com a população. Então, para a segurança, eu preciso de um pouco de tempo para te responder. Primeiro, São Paulo tem os melhores índices de segurança no padrão internacional do Brasil. São Paulo tem 7,4 homicídios para 100 mil habitantes. O Rio de Janeiro tem 35, só para você ter uma comparação. Mas não basta ter bons índices, nós precisamos ter sensação de segurança. Você que está em casa, você que é mãe, você que é dona de casa, você que é trabalhador, você que é estudante, você quer ter certeza de que ao sair de casa, você vai retornar. Quer ter certeza que ao ir ao futebol, você não será assaltado. Quer ter convicção de que você pode, com a sua namorada, com a sua esposa, com seus filhos, sair pela cidade, em qualquer parte do estado, e ter segurança. E é o que nós vamos fazer, Gotino, colocar segurança
na rua, polícia na rua e bandidos na cadeia. Como fazer isso? Primeiro, nós temos 5 BAEPs, Batalhões Especiais da Polícia Militar. Teremos 22 ao longo de 4 anos. Cada batalhão tem 300 policiais militares, os mais preparados, os mais treinados pela força tática da Polícia Militar. E são os melhores profissionais. Estarão armados, preparados, com os coletes à prova de bala, com novos automóveis. Os automóveis na nossa gestão serão automóveis blindados, como a Polícia Americana. Os armamentos serão os melhores armamentos do mundo, nada de ficar protegendo a indústria nacional, que nem sempre produz os melhores armamentos. Como eu fiz aqui na GCM em São Paulo, as armas da GCM são armas austríacas, iguais às armas da Polícia de Nova York, Los Angeles e Chicago. E vamos prestigiar, valorizar a Polícia Militar e a Polícia Civil. Outro fator importante também, para você que está nos assistindo, ao lado de cada BAEP, de cada batalhão especial da Polícia Militar, com 300 homens, repito, fortemente preparados e armados, nós teremos também um DEIC regional, Departamento de Investigação Criminal. E sabe por quê? Nós temos que investir na inteligência policial para permitir que o crime seja evitado. Quando você investe na inteligência policial, e quem faz isso é a Polícia Civil de São Paulo, você evita o crime. Ação integrada, Polícia Militar, Polícia Civil e as guardas municipais também. Nós não vamos considerar o que hoje, infelizmente, acontece. As guardas municipais operam independentemente da Polícia Militar e da Polícia Civil. E sobre facção criminosa? A principal facção criminosa que age hoje dentro e fora dos presídios cresceu em São Paulo, se expandiu em São Paulo. Embora os números sejam os melhores do país, a gente sabe que tem uma facção criminosa que atua aqui em São Paulo e, inclusive, ordena crimes de dentro da prisão. Como combater esse crime organizado, essa facção criminosa? Com eficiência da polícia, Polícia Civil, Polícia Militar e Sistema Prisional. Vai mudar na nossa gestão. Nós vamos ter uma boa bancada federal, já é um projeto de lei de um deputado aqui de São Paulo que proíbe as saidinhas. E nós vamos colocar em votação, em pauta, colocar em votação e proibir. Bandido não tem que ter saidinha, bandido tem que cumprir a sua pena na cadeia. Assim nos Estados Unidos, na Alemanha, no Japão, só no Brasil é diferente. Mas isso vai ter que ser um trabalho para mudar a lei. E vai mudar. Já há um projeto de lei. Nós vamos colocar em votação e vamos votar. Isso é mais um legado do PT, do Lula, que, aliás, adora a saidinha, né? E adora o crime. E outros. Nós vamos mudar isso com a ajuda da nossa bancada federal. Acabar com saidinha. Preso que cumpre pena, vai cumprir pena na cadeia. Outra coisa, não vai entrar mais celular, não tem mais facilidade a partir da nossa gestão, em janeiro do ano que vem, no sistema prisional em São Paulo. E facção criminosa, nem PCC, nem nenhuma outra facção criminosa vai fazer dos presídios de São Paulo escritório do crime, para ficar planejando o crime de dentro da cadeia. Não haverá isso. Seremos duríssimos, quero dizer isso para você e para quem está nos assistindo. Seremos duríssimos no controle do sistema penitenciário do Estado, duríssimos na ação da Polícia Civil e da Polícia Militar em São Paulo. Volto a repetir o que tenho dito. É polícia na rua e bandidos na cadeia. E se bandido tiver coragem de enfrentar a polícia, vai para o chão. Candidato João Dória, nós frequentemente apresentamos aqui no Balanço Geral casos de demora para consultas, cirurgias, né, na rede estadual de saúde. Qual é a proposta do candidato para diminuir esse tempo de espera hoje aqui em todo o estado de São Paulo? Coutinho, boa gestão e recursos. São as duas situações que a área de saúde precisa. Boa gestão e recurso. Não é só recurso, precisa ter boa gestão. Em São Paulo, vou lhe dar um exemplo do Corujão da Saúde. Você que está aí nos assistindo, sobretudo se você for mãe de família, deve ter sido beneficiado certamente. O senhor ficou satisfeito com o trabalho na prefeitura ou não? Claro que ficamos. Podemos fazer mais, sempre é possível fazer mais, sobretudo na área de saúde. Mas ficamos sim. O Corujão da Saúde, tanto é que ele é aplicado no Rio de Janeiro. Se há aqui audiência no Rio de Janeiro, o Rio tem o Corujão Carioca. Teresina, no Piauí, colocou o Corujão do Piauí. Aqui no interior, várias cidades fizeram também. Boa gestão. E sabe como? Nós convidamos hospitais privados a utilizar o horário de baixa demanda. Depois das 19 horas, os hospitais privados, as salas de exame estão lá, os equipamentos estão lá, os funcionários estão lá, a luz está ligada, o ar-condicionado está ligado, só que não tem paciente. Ora, entre não ter paciente e atender os pacientes do SUS, é melhor para o hospital atender, além do gesto humanitário, ele ganha com isso. A tabela é pequena, mas entre não ter nada e ter a tabela do SUS, é melhor ter a tabela SUS. Tanto é fato que 44 hospitais aceitaram, incluindo Einstein, Sírio-Libanês, Beneficência Portuguesa, Oswaldo Cruz, melhores hospitais de São Paulo. E o que aconteceu? Uma fila de 2 anos e meio
de pessoas que aguardavam para fazer exames de imagem, radiografia, tomografia, ultrassonografia, exames desse tipo. Leva 10, 15 minutos no máximo. Na gestão do PT, tínhamos 2 anos e meio, 476 mil pessoas esperando para fazer esse exame. Sabe em quanto tempo nós zeramos? 83 dias. 83 dias, hospitais privados, utilizando esses horários de baixa demanda, a partir das 7 horas da noite, por isso é que chama-se Corujão da Saúde, nós conseguimos zerar. E hoje equalizamos. Hoje você leva para fazer um exame deste na rede pública, em São Paulo, 42 dias. Esse é o limite máximo, que é aceitável. Entre o tempo em que você solicita e faz o exame, é razoável. Como gerar empregos em São Paulo? Vamos falar um pouquinho sobre o desemprego. Como é que o senhor pretende reduzir o índice de desemprego no estado de São Paulo, hoje passando aí de 3 milhões de pessoas sem trabalho? Importante a sua questão. Lembra-se que eu falei saúde, segurança pública e geração de emprego. Portanto, os 3 temas mais importantes para a população. Nós temos 2 ações que vamos fazer. Primeiro, a desestatização. Eu sou um liberal e nós vamos reduzir a presença do Estado para melhorar a eficiência do governo, onde ele é necessário. Saúde, educação, habitação, transporte público e segurança. No restante, vamos colocar em mãos privadas rodovias, ferrovias, hidrovias, aeroportos regionais, parques, tudo isso que o setor privado pode fazer melhor, que, aliás, é o exemplo de países como Alemanha, Estados Unidos, Japão, Coreia do Sul, nós vamos ter aqui em São Paulo. Onde você coloca concessão privada, você coloca a obra, imediatamente. Alguém que ganha a concessão de uma estrada, quanto melhor e mais rápido ele fizer, melhor e mais rápido será o retorno do seu investimento. E aí é emprego na veia, porque é construção civil. Pega desde aquele menos qualificado, auxiliar de pedreiro, até o mais qualificado engenheiro. E isso para a área de hidrovia, ferrovia, rodovias e aeroportos. Do outro lado, eu venho do setor privado. Toda a minha vida eu atuei no setor privado. E construí empresa. Eu não sou do setor privado de Araque, aquele que fala que é e não é. Eu construí a minha vida no setor privado e comecei como assalariado. Tinha um salário mínimo aos 13 anos de idade e me tornei um grande empresário, trabalhando duro. Criei relações internacionais com bancos e investidores internacionais. Vou trazer esses investimentos para São Paulo. São Paulo é o maior mercado de consumo, Gotino, da América Latina. 3º maior mercado de consumo do mundo, se você considerar 45 milhões de habitantes do estado de São Paulo. Então, aqui você tem força de consumo e capacidade para atrair investidores internacionais, através de bancos de investimentos, de fundos de investimentos e empresas que já estão aqui. Então, vou procurá-los e ampliar as oportunidades, oferecendo mercado de consumo. Não vamos fazer guerra fiscal, não é necessário fazer guerra fiscal com nenhum outro estado. Mas vamos sim, primeiro, garantir a você que está em casa que não vamos criar nenhuma nova taxa, nenhum novo imposto. 0 imposto, 0 taxa. O Brasil já tem imposto demais, taxa demais. E ao contrário, em algumas áreas vamos fazer desoneração fiscal. Vamos diminuir o imposto, desde que esses setores assumam um compromisso com o governo do Estado de São Paulo que vão gerar empregos. Se assumir o compromisso e cumprir, o imposto cai e o benefício é para todos. Mais uma pergunta, vamos falar sobre as drogas. Hoje é um problema sério, um assunto delicado, não só a capital paulista, todo o estado de São Paulo sofrendo também, Brasil praticamente, a gente pode falar assim. Mas o senhor tentou acabar com a Cracolândia. Não deu certo, a Cracolândia hoje continua. Inclusive, muitas críticas aconteceram por entidades de direitos humanos, pela forma com que o usuário foi tratado, deu muita polêmica, muito comentário. De que maneira o senhor pretende entrar nesse assunto no campo estadual? Continua, eu não quero contrariar você, mas a Cracolândia, fisicamente, na área que ela ocupava, ela acabou. Vocês mesmos aqui no seu programa, em outros programas, até na Record News, na TV Record News, fizeram várias matérias. Aqueles quarteirões, 3 quarteirões, da Elvéssia e da Dino Bueno, na Luz, em São Paulo, eram dominados pelo PCC. Vocês fizeram várias matérias aqui. O Serviço de Limpeza Pública da cidade de São Paulo, para fazer a limpeza, precisava da autorização do chefe do tráfego. Isso acabou. No dia 28 de maio, vocês têm as imagens porque eu assisti. Nós, a Guarda Civil Metropolitana, Polícia Militar e Polícia Civil do Departamento de Narcóticos, era um domingo, às 5h30 da manhã. Entramos naquela área, liberamos a área, nenhum tiro disparado, nenhuma pessoa ferida e liberamos essa área. Esses quarteirões, aliás, foram celebrizados por uma novela de uma concorrente da TV Record. Mas a Cracolândia não acabou se espalhando? Não.
Falamos da Cracolândia que havia lá. Eu não estou dizendo que nós acabamos com o tráfico de drogas e nem com o consumo de drogas, mas acabamos fisicamente com um espaço que não era de domínio da cidade, era de domínio do PCC. Botino, você andava, você não, porque evidentemente ninguém andava ali, exceto os traficantes, mas todos os prédios tinham as 3 letras, PCC, pichados. Hoje você anda ali livremente, saia daqui se você quiser fazer o teste, você que está em casa, você vai lá, as ruas estão livres para o acesso. O problema da droga não acabou, aliás, não é um problema de São Paulo nem do Brasil, é um problema mundial. E São Paulo, infelizmente, tem esse problema. Diminuiu ao longo do tempo. E diminuiu por quê? Acolhimento às pessoas que, lamentavelmente, consomem drogas. E ação policial, firmeza policial. Sabe quantos traficantes, naquele 28 de maio de 2017, foram presos? 204 traficantes foram presos. E um chefe de tráfico foi preso também. Mais de 300 armas, entre pistolas, metralhadoras, escopetas, armas brancas, foram apreendidas pela polícia. 10 segundos? Facção criminosa e aqueles que fazem tráfico de entorpecentes, nós teremos ação dura contra eles. Lugar de bandido é na cadeia. Candidato João Dória, o senhor tem agora 1 minuto para as considerações finais nessa entrevista que nós realizamos hoje. Cotino, primeiro agradecer a você a oportunidade, sou admirador do seu trabalho. Depois de dizer a você que está em casa, dona de casa, mulher, trabalhador, eu quero reduzir a burocracia e colocar uma gestão de tecnologia no Estado de São Paulo. Eu não preciso do dinheiro público, não preciso de fama pública, não quero salário, devolverei, como fiz na Prefeitura, para instituições do terceiro setor, todos os meus salários. Eu quero servir o Estado de São Paulo e servir o Brasil de maneira prática, objetiva, gerando empregos, melhorando a qualidade da saúde, melhorando a habitação, o transporte e a educação. Por isso, peço o seu voto. Vote 45 para governador João Dória e nos candidatos ao Senado, Mara Gabrilli e Ricardo Trípoli. E para a presidência da República, Geraldo Alckmin, número 45. Obrigado, candidato. Você pode rever essa entrevista na íntegra no Play Plus. Acesse playplus.com. Amanhã, 1h40 da tarde, nós voltamos com mais um candidato ao governo de São Paulo. O entrevistado será Luiz Marinho, do PT. Você fica agora com as notícias da sua região e o Balanço Geral São Paulo continua. Boa tarde. .com, na Google Play ou App Store.